Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um episódio do Além das Águas para contar essas histórias que a gente gosta de lembrar de Olímpia, da nossa região, da nossa cidade, com pessoas e personalidades aí que fizeram parte dessa história. Hoje aqui nós estamos recebendo, em nome da Escola de Samba Sem Compromisso, é isso? Escola de Samba, Samba Sem Compromisso. Samba Sem Compromisso. Obrigado aí pela correção. E diga de passagem, tem muito compromisso, né? Tem compromisso com a história. Compromisso com a história. Com o samba. Muitos anos de compromisso, né? A gente vai falar mais daqui a pouquinho. Porque é uma escola de samba que vem da época da pedra, né? Como nosso amigo falou. Da época do Guaraná com rolha. Você tomou Guaraná com rolha? Eu não é do meu tempo. O Magali deve ter tomado, certeza. Né? Isso, então nós vamos falar dessa época de fundação dessa escola de samba, nós vamos falar dos desfiles antigos, contar a história dos colegas aqui. Infelizmente não cabe a escola inteira de samba aqui no nosso estúdio, então nós chamamos aqui o Miguel Ramos, uma pessoa que é família tradicional, comércio, Casa Ramos, e também faz parte da fundação, dos fundadores da escola de samba. E nosso amigo Fernando Monzani, que está desde as primeiras edições também, aceitou o convite e vieram representar esse grupo, que tem bastante coisa para contar. O que mais nós vamos perguntar, Juan? Nós vamos perguntar das fantasias, né? O verdadeiro carnaval, né? Porque o povo comprava, né? Se preparava a fantasiar, né? Não é igual hoje em dia, né? Mas vai entrar nos detalhes. Isso aí. Então vamos aproveitar, pegar e dar aquele recadinho pro pessoal que está assistindo. Aproveitar, pedir para você que está aqui já. Não vou falar desde o começo, tá começando agora, né? Você não vai ficar redundante. Mas pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né? Compartilhar aí para chegar mais longe esse conteúdo de qualidade, não é porque eu tô fazendo, não. Mas é um baita de um conteúdo pro povo de Olímpia e para quem quer conhecer mais sobre essa cidade maravilhosa. Né, Rodrigo? Isso aí, cidade de Olímpia, Samba Sem Compromisso. Está chegando a época do carnaval, nós vamos publicar essa edição aqui próximo para fazer uma edição especial, merece todo o reconhecimento, está inserida, né, na história da cidade. Primeiramente, agradecer você, Miguel Ramos e Fernando Monzani aí, por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado o tempo aí de vir participar com a gente e fazer esse episódio aí. Tá joia? Para a gente é um prazer, né? E falar do Samba Sem, que é uma coisa que também é muito importante para a gente, então vai ser bem legal. Legal, muito obrigado. E aí, Miguel, como é que você está? Tudo jóia? Tudo ótimo, ótimo. Estamos na expectativa de poder transmitir um pouco da história, que já tem mais de 40 anos, né? Dessa escola em Olímpia e desse movimento, como que começou, como que não começou. Mais de 40. A gente estava falando aqui, né? E até saiu uma discussão. 40 anos... 40 não. Você falou quantos anos de escola, mas quantos anos de carnaval? Porque teve ano que não teve carnaval, certo? Sim. A partir do momento que o Samba Sem começou a sair, que foi em 1976, ele nunca deixou de sair nos carnavais de Olímpia. Como em 21 e 22 nós não podemos sair por conta da pandemia, então hoje a gente vai estar esse ano a gente completa o 46º carnaval do Samba Sem. Tá? E a gente não saiu por conta da pandemia, não porque não houve carnaval em Olímpia, porque em não digo vários, alguns anos, só o Samba Sem participou do carnaval de Olímpia sem haver oficialmente o carnaval. Isso é um detalhe também que... às vezes não teve o carnaval da cidade, mas vocês se divertiram lá. Nós saímos na rua. Saíram na rua. O primeiro ano, por exemplo, Miguel vai falar desse início, só o bloco dos universitários, que virou o Samba Sem, saiu à rua. E eu não lembro agora exatamente o ano, mas na década de 80 e 90 também houveram carnavais que só o Samba Sem fez o carnaval da cidade. A prefeitura mesmo não organizou. A gente saiu mesmo sem haver carnaval. E nós não saímos em 21 e 22, não porque não houve carnaval e também mais por conta da pandemia. Sim, então Samba Sem compromisso e cumpriu e respeitou, lógico, somente esses anos da pandemia. Sim.
E vocês têm tanto compromisso assim com o carnaval, por que sem compromisso? O Miguel vai explicar bem que, na verdade, esse sem compromisso não tem nada a ver com falta de compromisso. Ah, entendi. É por outro motivo. Sim. O Miguel vai contar. Conta aí, Miguel. Um pouco da história lá, da fundação, do começo, como que surgiu, como que era o contexto daquela época. E até também aproveitar aqui, né? Porque tem mais de 40 anos, né? Mais. Esse é o 46º Carnaval. A gente tem 48 anos de existência. A minha dúvida é a seguinte, depois de mais de 40 carnaval, vocês continuam com cabelo e o Magali não, né? É isso que eu tô querendo. Tanto carnaval, né? Não perder o cabelo depois de tanta dor de cabeça. Mas tá aí, né, Miguel? O Magali tá sem, né? Né, Magali? Eu acho que é porque ele não pulou carnaval. Será que não é isso? Esse é o segredo. É o segredo. É o confete. É o confete. Pula em carnaval para não perder o cabelo. Vamos lá. Mas então, a minha turma entrou na faculdade, na época, em 74. Eu fiz o primeiro ano de faculdade em 74. Eu fiz arquitetura em São Paulo, na USP. Então, a gente saiu de Olímpia, porque a gente era uma turma grande aqui, que reunia em volta da praça, tal, e um grupo muito grande de jovens da época, né? Uhum. Então a gente ficava louco para voltar nas férias, né? E a gente, naquela época, eram 3 meses de férias, dezembro, janeiro, fevereiro, direto. E julho, o mês inteiro. Era uma coisa... Da época era sempre assim. E outras pessoas do meu grupo também entraram, tal. E a gente tinha, por ter irmão mais velho, meu irmão Marcial, coisas do tipo, a gente tinha um conhecimento com pessoas de mais idade. E o Guga, o Vicente Pascoal... Sim, saudoso Guga. Saudoso Guga. Nos procurou para ver se a gente não assumia chamava na época União dos Estudantes Universitários de Olímpia. Certo. E tinha uma casa de estudante universitário também, que tinha um endereço, tinha um mobiliário lá, tal, uma coisa. Mas essa casa tinha que função? Era o escritório ou tinha um abrigo, moradia para o pessoal? Como que é? Antigamente, ela foi ali na biblioteca, que é na Bernardino, esquina com a Conselheiro Antônio Prado. Conselheiro Antônio Prado, Certo. que agora está até restaurando, Uhum. era a biblioteca municipal. Tá. E em cima, tinha uma escadaria por fora, e em cima era a casa do estudante universitário. Isso das gerações anteriores à minha. Uhum. E ali reunia, jogava um baralhinho nas férias, reunia, bater papo e tal. Tipo um centro de entretenimento dos estudantes. Dos universitários, isso. E então, o Guga me procurou para a gente assumir isso aí. Tá. E ela tinha sido mudada em cima do cinema. Tinha uma portinha de ferro, Uhum. uma escada, e em cima do cinema um negócio super comprido. Estava tudo lá depositado lá, umas escrivaninhas, uma papelada, umas coisas. Cine Olímpia? Cine Olímpia. Cine Olímpia. Existe até hoje. Se você olhar na lateral onde é o prédio, você vê que lá em cima existe tem uma escada que você sobe. Ali Sim. perto do Parada Obrigatória, ali perto do Santander, Isso, ali, né? Falta o Isso, Kiko isso, ali, isso, aquele isso. prédio ali. Em frente Em ao Foto frente- Kiko, em frente- É, exatamente. tem mesmo a sacada. Lá em cima ainda existe esse espaço que o Miguel está falando. E então nós assumimos aquilo, mas quem era o presidente e tesoureiro era o professor Zé Santana, na época, que ele fazia faculdade em Rio Preto, uma segunda faculdade, não me lembro Certo. direito, mas Uhum. ele era universitário, além de professor, que ele foi meu professor também, tal. Ele era universitário, e eles fizeram as atas, tal, para não morrer. E ver se a gente não queria tocar. Então, nós tocamos 1 ano, mais ou menos, dessa forma, levava lá para algumas coisas, para fazer talão de cheque, para pagar coisa,
assinar alguma coisa que precisasse e tal, e levamos assim. E aí nós fizemos a eleição em 75 ou 76, não me lembro direito, e nós montamos uma chapa, né, assim, porque precisa, né? A parte burocrática da coisa. Isso. E a gente resolveu colocar o nome na chapa É. de Sem Compromisso. Ah, já foi aí esse nome. Foi aí o nome. É. Isso. E por quê? Porque na época saiu um disco do Chico Buarque É. e que tinha essa música. E essa música, se não me falha a memória, é do Noel Rosa, uma coisa assim. É muito antiga essa música. E fala em samba sem compromisso, né, na letra da música. E a gente colocou. Pode cantar? Pode. Você só dança com ele, o samba é sem compromisso. Na verdade, o som é sem compromisso. E a gente cantava, o samba é sem compromisso. Você só dança com ele, o som é sem compromisso. E a gente mudava. Quando a gente cantava, a gente punha samba. Tá inspirado nas coisas da época ali. Inspirado numa música de sucesso, de um LP da época e tal. E que a gente achava legal também. A gente vivia numa época de uma ditadura muito pesada, e a gente foi estudar fora e tomamos contato com esses problemas da época. E acredito que para a época o nome ficou muito moderno, inclusive, né? Para a época, assim, né? Hoje já continua soando muito moderno. Imagina na Ele vai época, traduzir para você o que é o significado de sem compromisso. Vamos lá. Não, porque grande parte do pessoal era muito compromissado com a ditadura, né? Uhum. Então a gente achou interessante. A gente era uns meninos rebeldes da época. Certo? Sim. Eu acredito, como todo jovem, é revolucionário, quer mudar o mundo, quer fazer coisas novas, né? Quer enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então vem daí essa manifestação, né? Isso. Seja cultural, seja qualquer profissional, né? E aí quando foi se batizar A chapa, você está falando. a chapa, isso, ficou sem compromisso, né? E aí, isso aí foi, por exemplo, acho que 75 ou 76. Mas nós saímos na rua, na primeira vez, nós pedimos instrumento para o tiro de guerra, que tinha alguns colegas da gente que tinham feito tiro de guerra, conhecia o sargento, coisa do tipo. Ele emprestou alguma coisa. E o Capitão Narciso também tinha alguma coisa de fanfarra, uma fanfarra, né? Isso, né? E a gente pegou aquilo tal e saiu com instrumentos emprestados e fizemos uma farra, uma fantasia meio, uma camiseta escrito U, uma coisa assim, e juntou uma turma grande, tipo, sei lá, as 40, 50 pessoas, e saímos na rua. Não tinha, naquele momento, em 1976 não teve carnaval, não tinha, a prefeitura não fazia carnaval, não tinha mais escola de samba em Olímpia. Havia tido bastante, né? Os bailes de salão existiam? O baile de salão existiu. Que é recreativo, clube de campo, o que era? Sim. Tinha recreativo, Clube dos Pretos. o Clube dos Pretos Uhum. e recreativo. Tá. O Clube dos Pretos era ali na Coronel Francisco Nogueira, depois ele mudou aqui para cima, na avenida, aqui do lado de cá. Uhum. E esses 3 clubes que tinham... Então o carnaval existia, né? Mas aí Existia, tinha a parte do desfile, a parte externa dos blocos, assim, que talvez dependia de apoio e de iniciativa, né? De sair. De iniciativa, foi se perdendo. Anteriormente teve o Capela, que tinha uma pegada parecida com o que a gente fez também, que eram universitários também, mais antigos, né? Mais da idade do meu irmão mais velho, pessoal de uns 15 anos mais velho que eu. Sim. Filho do Plínio Garcês, tinha mais gente, filho do seu Isauro, que foi professor também. Ele foi sargento do tiro de guerra e depois ele ficou em Olímpia
e virou professor aqui e tal. Uhum. Depois ele foi gerente de um banco também. Ele era... enfim, a cidade era menor, né? Uhum. Então, não estava tendo carnaval. Então, nós saímos. E no ano seguinte, o prefeito era o Marreta, Uhum. e ele, então, ele achou interessante essa... Acho que foi o primeiro ano dele, não tenho certeza. Ele achou interessante fazer um concurso, né? Certo. Então, aí que a gente saiu da primeira vez como escola de samba, samba sem compromisso, né? Uhum. E representando mesmo, e entrou na disputa lá, no concurso. Entramos na Miguel, disputa. mas eu acho que era legal você também falar que o samba 100 ele surge dentro da UEL, mas dentro de um contexto maior de intenção daquilo que vocês tinham em relação à entidade. Isso. Durante alguns anos, nós fizemos muitas atividades diversas, não só carnaval. Como a gente ficava em 3 meses, e em julho também, a gente ficava um mês aqui, a gente começou a trazer exposições de fotografia, que na época tinha clubes de fotógrafos. Então, em São Carlos tinha o Fernando Daúde, que era do primeiro grupo, foi fazer engenharia lá e conheceu e trouxe um monte de gente para expor aqui. Nós fizemos até no Sindicato Rural, que era em cima de um prédio ali na praça. A gente fazia exposição. Ela unia não só a cultura do carnaval, mas todas as culturas, né? Sim, como ele falou. Eu imagino que... O carnaval era uma das atividades que o pessoal fazia no ano. E nós trouxemos grupos de teatro, a gente fazia barraca no folclore para arrecadar dinheiro para outras atividades, né? Eu imagino que vocês, igual nós falamos no começo, com a cabeça cheia de vontade, né? Isso. Ia para fora, via coisas maiores acontecendo e falava, não pode ser Olímpia não ter isso. Aí levava uma exposição, levava uma manifestação cultural. Isso. E tentava trazer aquela coisa das grandes cidades, né? Universitários também. Eu acredito que era um número bem menor, né? De profissionais que se formavam, médico, engenheiro, arquiteto. Era bem restrito. Hoje isso, graças a Deus, popularizou mais. Chega a muito mais pessoas, né? Então, é essa vontade, eu acredito, né? Sim. Esse contato com a universidade, né? Aqui na região, a gente tinha engenharia em Barretos. Uhum. Eu acho que tinha a faculdade de advocacia de direito em Rio Preto. Isso. Não tinha mais faculdades aqui na região. Não tinha. Você, para estudar, tinha que ir para São Paulo. Se fosse outra disciplina, outra faculdade, além dessas daí, você tinha que ir para mais longe. Para São Paulo. E aí, chegava em São Paulo, era tudo novidade, né? São Carlos tinha, Ribeirão Preto já tinha. Tinha que ir além das águas, né? Ainda bem além das águas. Ribeirão Preto tinha. E um privilégio, Preto, né, Miguel? Catanduva. Um privilégio, né? Poder sair, estudar, buscar conhecimento. É verdade. Era para poucos, né? Era verdade, E para poucos, vamos dizer, alguns valores da época, né? Porque a gente não tinha muita opção. Se a gente não buscasse. Então, o pai da gente forçava um pouco também, a mãe, né? Assim, queria que senão você expandir, né? Naquela época... Pegava o chinelo, né? Pois é. Quando precisava. Comprava enciclopédia, fazia a vara da ler. disciplina, né? Funcionava bem na época. E funciona ainda, é que ninguém usa, né? Mas nós fizemos, na época, foi um grupo... Eu gostaria de citar, na época, o Fernando Daúde. O pai dele era o Nassará de Daúde, que tinha a loja das fábricas na praça, tal. Era uma loja imensa para a época. E o Tadeu Monteiro,
irmão quem está aqui em Olímpia agora é o Guto Monteiro, Guto, dentista. o irmão Calado. dele mais velho, que faleceu recentemente, teve uma doença. E era da minha classe, da minha idade. O Zé Ricardo de Almeida, tinha um que chamava Pedro Paulo Imperatriz, que também já faleceu, mas a irmã dele mora em Olímpia, a Marina Imperatriz. Jair? O Jair Roxo. Fernando Cunha. Fernando Cunha, que ele é Cunha. um ano mais novo que eu. No ano seguinte ele já também trabalhou muito, né? Pra você ter uma ideia, deixa eu contar rapidamente. Legal, vamos lá. Nós acabamos contratando um teatro que era pessoal, vamos dizer, da Globo, certo? Era Anissete Bruno, e eles tinham uma familiaridade aqui com Olímpia, que o marido, que é o Paulo Goulart, mas Sim. o Paulo Goulart é um nome artístico, na verdade, é Paulo Miessa, e tem a família Miessa em Olímpia Por isso até a hoje. Vila Miessa ali, Sim, dos dos casos da parentes família. dele. Olha que interessante, né? Ah, Dos que parentes saber. dele. essa eu não sabia. Eu também não. E hoje tem a filha do Paulo Goulart, que é a Bárbara, a outra continua trabalhando aí. Sim. Veio o Carlos Arutin, que era um empresário, e depois ele também era artista, trabalhou na Globo em novela do Marrocos, uma coisa assim. Nós contratamos uma peça de teatro em Olímpia, que, para você ter uma ideia, para a gente empatar, a gente tinha que vender 800 ingressos. Imagina para o Olímpia da Então, época. nós alugamos o Cine Olímpia, que cabia 1.200 pessoas, e lotamos o Cine Olímpia. Então, nós vendemos ingresso, esse grupo de pessoas saía em duplas, de casa em casa. Cada dia pegava uma rua e ia andando, batia palma. Parecia aquelas gincanas da escola que saía para arrecadar. E porque era uma Se coisa... era hoje, achava que era IBGE, né? Fazer o censo. Eu falei, não, aqui hoje não. Porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha... né? E isso tudo pela vontade de trazer um negócio diferente para o Olímpia. Isso, e Pensando foi... nessa questão cultural, É. que era a ideia deles na época por conta desse contato que eles tiveram nas universidades, de ter contato com pessoas que já vivenciavam isso, eles pensaram em aproveitar o momento deles aqui em Olímpia e trazer esse tipo de atividade que era carente a cidade. E acho que é até hoje. E aí, só fazer um parênteses, né? Você falou de tinha que ir de casa em casa e tal. Nós não tínhamos, né? Rede social, telefone, celular e nada, né? Até você contou uma passagem aqui antes da gente começar a gravar. Como é que era essa comunicação, né? Não tinha grupo, né? O grupão da família, né? Que hoje tem, né? Dá muita briga. O Zap. Né? O Zap, não tinha nada, né? Não tinha. Tinha nem... Como é que vocês comunicava não, né? Como é que combinava, né, para esses eventos? Via carta, pombo, garrafa na água, de repente, sinal de fumaça, né? A maioria era o telefone fixo, né? E uma coisa que a gente não comentou lá que eu lembrei agora é o seguinte, a cidade era menor e as pessoas se encontravam. Haviam pontos comuns e as coisas eram difundidas nesses pontos em comum. É verdade. Bares, clubes. Na praça. Na praça. Praça. A gente, quando reformou a praça, isso foi o prefeito era o Dr. Afonso Lopes Ferraz, que ele reformou a praça e fechou a Rua São João, que a Rua São João passava ali na porta da igreja. E fechou e fez aquilo que a gente chamava do Maior. Onde que a gente vai se encontrar? No Maior. Que a gente brincava que era o maior banco do mundo, né? Porque... aquele redondo. Meia-lua ali. Aquele redondo, aquela meia-lua que tinha. Não redondo. Na frente da escadaria. Na frente da escadaria. O Maior. Era Então tinha esse apelido. No Maior, A gente se reúne no Maior. E aí foi quando mudou a igreja matriz também foi construída? Foi demolida. Foi a antiga. Ela já tinha sido demolida. Ela foi demolida, eu era bem criança. E aí, nessa época, foi feito primeiro a cripta e a missa era rezada ali
Na parte de baixo? Na parte de baixo. Ah, tá. E foi fazendo, mas bem devagar e tal. E antes disso, a praça era um circuito redondo, né? Eu Isso, ouço falar, né? Isso. Que os homens giravam para um lado. Era o footing. O footing. Footing. E as mulheres giravam para o outro. Então, na volta, eles se encontravam. É. Essa era a hora do flerte, É. né? Tinha a roda do meio. Roda do meio. Na roda do meio tinha um busto do Rui Barbosa, Que está lá até hoje. está lá até hoje, mas não no meio. Não no mesmo lugar. É. E em volta tinha um canteirinho, e tipo uma escadaria. O pessoal sentava ali. Sumiram com o óculos do Rui Barbosa. O pessoal punha muito giz na boca do Rui Barbosa. Então, você passava lá, tinha um giz, como se fosse um cigarro. Coisa de jovem, né? E ali na roda do meio que ficava o pessoal até mais tarde. E na roda não é da de minha fora, época, não. Viu? Você só ouviu falar, né? Igual eu. na roda de fora tinha isso que as mulheres andavam de um jeito e os homens ao contrário. E ficava rodando. E você entrava naquilo. É a dança do acasalamento. Isso. Aí. Mais ou Ô, Miguel, menos. eu ouvi falar até que tinha uma divisão social nessas rodas aí. Que pelo a menos roda do meio, a que roda era... de nível diferente de nível social. lógico, a roda né? do meio era o pessoal mais descolado, tal, que podia ficar até mais tarde, Sim. né? Coisa do tipo. Tinha até E, isso. inclusive, tinha uma colunista social, Hum. que Olímpia já teve muitos jornais impressos, né? O Tabloide, Jornal da Cidade, não me lembro outros. Planeta News. O Tabloide é bem antigo. E tinha uma coluna que chamava Roda do Meio, da Diva Tomé, Ah, que bacana lembrar disso, né? por causa da Roda do Meio do Jardim. Era o nome da coluna. Isso. Ah, que legal. Você vê que interessante? Aí vem um cara, cria o Tinder e acabou com a brincadeira. É bem isso. Diva Tomé foi a primeira colunista da cidade? Ela era, eu acho que sim. Ela ficou muitos anos nessa atividade, Eu né? lembro bem. De fazer uma coluna. Lembra Diva tal. Tomé ou não? Você não é, você é jovem. Eu sou jovem. É. Mas vamos... Eu ainda coloco o giz na boca dos bustos ainda. Então tinha essa, digamos, essa sede, né, cultural, que a gente aqui era uma cidade bastante provinciana, tal, televisão até não pegava bem aqui. Num período que existia pouca Bombril. tecnologia, né? Tinha que hoje se cria o entretenimento através da tecnologia, né? Na época vocês tinham que criar esse entretenimento, né? E é assim, fico surpreso, assim, porque a gente faz o convite, fala de Samba 100 e a conversa flui e vão muito mais além disso aí. A contribuição, assim, agora eu estou até surpreso e agradecido o que vocês fizeram, né, que o propósito é muito maior que batucar no carnaval. E agora estou entendendo melhor toda essa história que, sinceramente, eu não tinha conhecimento. E isso que é o bacana desse podcast, desse canal. O objetivo é trazer realmente essas histórias. E você vê que não é à toa que está aí há mais de 40 anos, né? Muito forte. Foi 48. Olha aí, pra você ver, né? Não é um projetinho, né? Algo que veio e vai durar, vai continuar por... Tanto é, que aí eu gostaria que vocês contassem também. Depois surgiu essa estrutura de vocês se organizar, além dos amigos que mais próximos, né? Estudo, me identifico, sou amigo do pai, do filho. Então formou aquele grupo. E isso foi expandindo, né? Acredito que aí foi atraindo mais gente. Sim. Que aí veio, por exemplo, o Fernando já é de uma geração, não do início, dos primeiros anos, né? Eu saio dos primeiros anos, mas é como eu disse, eu tinha acho que 14 anos, a idade do Milton, que é o irmão mais novo do Miguel. Uhum. A gente estudava no Capitão Narciso e por conta do Miguel, do Marcial, o Márcio, que começaram essa história aí, o meu time, vamos, e a gente era bem participativo também na escola, a gente jogava basquete e gostava de coisas assim ligadas à cultura. Eu fui participar participo desde o terceiro ano, né? Só os 2 primeiros anos que eu não participei.
E é isso. E esse pessoal, a gente pode dizer que a gente está na quinta geração hoje, né, do Sambacém, sei lá. Mas teve essa primeira geração, teve uma segunda, que é... Então, ele citou, né, aqueles lá, e depois veio o Márcio, que é irmão dele, o Adriano Constantino, o Clóvis, que é irmão do Guto também, o Calato, que é o irmão do Guto também. Sônia, filho do São Henrique Fantoni. Vamos dizer, foi a segunda geração que deu continuidade a esse trabalho que eles começaram lá em 76. O Miltinho, a Silvana, mulher do Miltinho, o José Cláudio Pozella Serre, Flávio Pavese, o Pedroso. A gente pode falar que a gente já é uma terceira geração que a gente continua lá, né? E é isso. Eu acho que assim, uma coisa que acho que é bom a gente fixar na fala do Miguel é assim, o motivo, né, da existência, que não foi uma ação isolada de se criar um bloco de carnaval, um grupo de carnavalesco, e sim dentro de um contexto de se trabalhar a cultura na cidade, e se incluiu essa atividade. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. O significado, né, daquilo que eles estavam fazendo na época, o contexto político do momento do país. E isso se deu até mais ou menos esse grupo ele permaneceu bastante junto assim, até o ano de 85, quando completou 10 carnavais. Aí houve uma passagem para essa terceira geração, que é a minha geração. Então, em 86, é o primeiro ano que a minha geração pegou as rédeas. Eles não deixaram de participar, o pessoal deixou um tempo, voltou tal. Mas aí, assim, que nem o Miltinho e a Silvana, em 86, foram pessoas muito importantes, né, no prosseguimento dessa... Eu acredito que aqueles fundadores estavam em outro momento, talvez profissional, já casando, alguma coisa desse tipo. Não podia se dedicar tanto quanto antes, que tinha o tempo de estudante. O meu filho, por exemplo, ele nasceu em 84. Sim. Você estava com um filho novo, né? Eu já estava com um filho novo. E aí complica, né? Complica você sair do carnaval. Aí veio essas outras... Aí a gente deu prosseguimento nesse contexto, tentando manter esse contexto de outras atividades, mas isso foi se declinando a partir de uma situação também que houve com a UEL. Por volta desse período aí de 85, assim, já começou a haver um distanciamento do Sambacém da UEL. E isso se culminou numa passagem de bastão do antigo pessoal que era da UEL para um novo pessoal. A UEL estava assumindo um novo contexto na cidade. Ela surge para oferecer alguma coisa para os estudantes que estudavam fora de Olímpia. Certo. Na região, principalmente. Em determinado momento, era para o pessoal que estudava mais longe, vamos dizer assim, no começo. Depois, nesse momento que eu estou falando, lá por volta de 85, 86, 87, ela começa a ter um outro objetivo. Inclusive, eu participei desse processo de passagem para esse novo pessoal da UEL. O Jesus Aparecido de Menezes, por exemplo, é um cara que eu lembro bem. Eles assumiram o UEL já com um propósito mais assim de cuidar dos estudantes que moravam em Olímpia e que saíam daqui e viajavam todo dia. Aqueles estudantes de ônibus. Que estudavam em volta. E aí eles começaram a ter uma preocupação maior com essa situação deles. Questão de bolsa para viajar, bolsa nas faculdades, a questão do transporte. Então, a UEL se tornou uma entidade mais voltada para esse contexto. Ela largou de seu entretenimento e um ponto de encontro e mais fazer e também de prestação de serviço. E sem se preocupar com a questão cultural. Sim. Aí, então, houve esse distanciamento ao longo dos anos e houve essa separação completa, né, do Sambacém. Enquanto isso, a gente manteve o grupo na rua, todo o carnaval, participando, com vinda de novas pessoas, sendo sempre novas pessoas assim, participando, etc, etc. Então, a gente passou por um período importante aí, né, de manutenção do Sambacém, mas a gente também foi deixando de fazer aquelas outras coisas que o Miguel falou, ligadas à cultura. Quando chega o ano de 2001, uma outra pessoa que foi importante nesse momento para o Sambacém foi o Paulinho Viana. Ele retorna para a Olímpia para trabalhar, tal, trabalhava na Caixa, se não me engano.
E ele também sempre teve essa questão da cultura ligada com ele. E aí ele formaliza a existência do que é hoje o Sambacem. Hoje o Sambacem chama-se Associação Cultural Samba Sem Compromisso. Então ele tenta resgatar aquilo que foi pensado no início do Sambacem, então, lá na UEO, lá em 75, 76. A origem, né? Ele formalizou isso. Não, ele formalizou juridicamente, que eu digo, mas assim, com a ideia, por isso que ele deu esse nome, Associação Cultural, de a gente voltar e tentar resgatar assim, outras atividades que não fossem só o carnaval. E nós conseguimos fazer alguma coisa. Uhum. Participamos de simpósio no Festival do Folclore, fizemos algumas mostras na Casa da Cultura, resgatamos, na época ele esqueceu de citar, mas nós tínhamos um cineclube aqui em Olímpia, que exibia semanalmente cinema. Era lá no Recreativo. A gente alugava os filmes lá em São Paulo e a gente projetava os filmes aqui em Olímpia. E é filme de rolo mesmo? Filme de rolo. Só que era 16 milímetros. O Cineclube começa numa parceria com o Cine Olímpia. Uhum. A gente indicava o filme numa sessão especial do Cineclube. A gente alugava o filme, mas em 35 milímetros, que era os filmes padrão do cinema. Uhum. Aí, depois a gente assume só nós, o Cineclube. Aí a gente comprou um projetor, conseguiu de 16 milímetros. E a gente projetava o filme. Profissional. Que legal, hein? A gente manteve por vários anos o Cineclube. Eu nem imaginava que ia surgir esse assunto aí. Cineclube é uma coisa muito legal que hoje também caiu em desuso. Eu entrei na UEO quando eu fui para Campinas. Eu fui estudar em Campinas, aí eu entrei na UEO. Lá tinha Cineclube também. O que era? Puta, era super legal isso, né? Você ir toda semana no cinema, você pagava por mês. Uhum. Só que aqui não. Aqui a gente vendia, que nem vendia os ingressos. Bom, em 2001, o Paulinho vem com essa ideia de resgatar essas coisas. E aí ele formaliza a Associação Cultural Samba Sem Compromisso. Uhum. Que hoje, então, a gente tem essa... Ela é uma entidade que tem que prestar contas, que tem declarações de imposto de renda, etc, etc. E a gente tem tentado manter o Sambacem até hoje, né? E essas coisas assim de fazer o paralelo da cultura também a gente foi perdendo a força e hoje a gente está resumidamente fazendo somente o carnaval. Mas isso está nas pautas das reuniões? Você se reúne durante o ano ou mais para falar de carnaval? Ou isso está na pauta ou no espírito? Agora, pensando daqui para frente, que voltou o carnaval, que acabou a pandemia, de fazer algo mais aí, como era a essência do Sambacem? A gente está há 3 anos sem fazer nada, né? Certo. Por conta da pandemia. Lá atrás, lá em 2020, essa discussão já não existia mais. Uhum. Ela se perdeu. Ficou apenas realmente o grupo de carnaval e que se reunia só para fazer o carnaval. Eu não sei te dizer o que vai acontecer com a Associação Sambacem daqui para frente. Uhum. Porque a gente, inclusive, após o carnaval, entra em processo de renovação da diretoria, que se encerra em abril. Não sei te dizer se quem vai assumir o Sambacem seria ótimo se voltasse com força para tentar trazer um pouco fazer dessa outras essência. atividades. Fazer esse resgate, Uma coisa que a gente fez também, nessa retomada da associação, nós mantivemos por uns 4 anos um programa de rádio, na Menina FM. Sim. A gente tinha um programa toda sexta-feira à noite, que era ao vivo, chamava Som Sem Compromisso, e a gente convidava, o Miguel participou como convidado, a gente convidava pessoas que a gente sabia que gostavam de música, e música de boa qualidade, para fazerem o programa. Não era, claro que muitas vezes eu fiz vários programas, mas a ideia era convidar pessoas da cidade, ela fazia o playlist do programa. Sim. E Cada um falava, esse aqui é meu playlist, vamos tocar. Ela fazia e apresentava o programa. Que então, bacana. as pessoas que não tinham habilidade nenhuma de falar em rádio e tal, mas o programa era a pessoa que fazia. Então, e tocava de tudo. Euder fez programa, o Tanuri, advogado, fez programa. E era isso.
E o programa não se resumia também na música, tinha informação, a pessoa tinha que levar alguma informação a respeito da música. Samba 100. Não sabia da abrangência e da essência do... Da magnitude, né? Magnitude. Eu busquei essa palavra aqui no meu interior agora. Magnitude, é? Fala em magnitude. A gente sonha ainda fazer algumas coisas ainda, né? Vamos em frente, Vamos aí, o pessoal jovem lá, que tem bastante. Tem que incentivar, eles estão com gás, né? É sobre isso que depois eu queria falar com você. Nós vamos falar. Sobre o pessoal jovem. Isso, e aí, falar em magnitude, tem uma coisa que orgulhou bastante. Eu lembro uns anos atrás, saiu uma reportagem quando o Olímpia estava começando a se despontar no turismo regional e nacional. Acho que saiu uma matéria na Veja falando de várias coisas de Olímpia e falava por que ir até a Olímpia, né? Aí falava do parque, falava de várias atrações, museus. E o Samba 100 foi citado lá, né? Vocês vão confirmar essa informação, onde falava dos jovens que estudavam fora e vinham nas férias, passar as férias, e aí se uniam, pegavam um instrumento e falava da magia que era esse encontro despretensioso. Agora eu soube que não é tão assim despretensioso, vocês têm uma organização por trás, né? Tem até uma associação. Mas eu acho que essa palavra que ele citou é mais em relação ao clima que era o carnaval, né? Isso era uma coisa despretensiosa, mas era empolgante, porque o carnaval era empolgante. Sim. Seria interessante também citar que tudo se dava em volta da praça e na praça, né? Uhum. A praça tinha um significado como centro, né? O centro da cidade e tal, que depois vai se deslocando, vai ficando muito velho e tal. Da época ainda que falava, quer saber onde é o centro, é só olhar a cruz da igreja, né? Pois é. Falava, é lá. Usar GPS, era... Então, para a gente, por exemplo, comprar bons instrumentos, que nós compramos bons instrumentos na época, surdos e peles e baquetas e para fazer fantasia, a gente sempre subsidiava uma parte da fantasia, era tudo com recurso próprio, da própria escola, do próprios universitários. E a gente fazia baile no antigo recreativo, a gente para arrecadar fundos, para fazer essas contratava conjunto e fazia baile para arrecadar cinema dinheiro. Cinema também, né? Cinema o Festival de Folclore, ele ficou na praça até... 82. 82, na praça. Uhum. Então, toda a nossa época de universidade, de estudante universitário e tal, tudo acontecia na praça. Então, a gente sempre era ali perto do Correio, a gente alugava montava uma barraquinha e vendia cerveja e vendia coisas lá, e todo mundo trabalhava. Eu punha a Kombi do meu pai no rolo, e ia buscar cerveja, ia abastecer e tal, e para arrecadar dinheiro. Então, o folclore era na praça. Então, também, a cidade era empolgante nesse sentido. E a gente fazia muita música. Na praça ficava até 4 da manhã, todo dia. E vinha muita gente de fora, né? Então, foi uma época diferente, né? Diferente, saudosa, hein? Muito legal. É o seguinte, eu estava falando da empolgação do carnaval, é que assim, por conta daquele momento, é que não tinha muita atividade na cidade. Então, alguns momentos eram muito significativos. O folclore era um momento muito significativo. Esperado, né? O Réveillon era muito significativo. O Carnaval era muito significativo. E, assim, uma coisa que estava sempre junta, que agregava, era essa questão que você perguntou sobre os bailes de clubes. Haviam pelo menos 3 locais onde tinha baile de carnaval. Então, isso agregava ao carnaval de rua. Então, o que eu quero dizer de clima era isso. Além de ser um momento muito significativo, haviam esses bailes de carnaval, que acabou.
Então, isso também ajudou a enfraquecer esse espírito de carnaval, que hoje nós estamos há uma semana do carnaval e você ficava há um mês, você estava já esperando o carnaval e pensando no carnaval. Você falou de jovem, olha, é difícil, eu acho que se você perguntar, e o carnaval, quando que é mesmo? É capaz de alguém perguntar, deles perguntar, semana que vem. Então, esse clima perdeu-se. Assim como o folclore, a gente também esperava, né? Então, agora, tem uma coisa que é o que eu quero falar do que está acontecendo atualmente, né? Então, assim, esse ano... Até, se fazendo um adendo, né, um nome sem compromisso, né? Daquele ar de... É como se fosse uma férias, né? Eu falo, tem tanto compromisso, mas chega ali para esquecer tudo que faz no decorrer do ano e realmente se divertir, né? Isso. Esquecer os compromissos. Então, esse ano, a gente está com uma dificuldade muito grande para fazer o carnaval esse ano. Pelo fato de ter ficado 3 anos, e a gente teve muita, por conta da pandemia e também por outros motivos, a gente teve muita perda e afastamento de pessoas. Inclusive, esse ano, o Sambacém, o tema do Sambacém esse ano é Samba de Bambas. É uma homenagem ao próprio samba, ao Sambacém, mas principalmente a 2 grandes bambas. Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer bamba. Não, eu pelo menos É uma expressão, que quer dizer assim, bamba, esse cara é muito bom. Esse cara é bamba nisso, cara. Era uma expressão que era usada. Da época, né? Uma expressão bem... 2 grandes bambas do Sambacém que faleceram nesse período que a gente ficou aí sem carnaval, que é o Vadão e o Pedroso. Uhum. Então, esse ano é uma homenagem para eles. E é isso. Qual que é a questão? O folclore. Como é que você forma o público olimpiense que vai valorizar o folclore? Eu penso que você tem que formar pessoas que valorizem aquilo. Dentro de escola, por exemplo. O folclore ele surge dentro de escola e se ele não voltar para as escolas mesmo, as crianças de Olímpia não vão valorizar, quando adultas, não valorizarão o folclore. O carnaval é a mesma coisa. Quando você parte para um caminho em que você não valoriza o que é carnaval, você não vai estar formando pessoas que vão gostar de carnaval. Isso tem acontecido em Olímpia já há muitos anos, em que o que você pensa do significado do carnaval está se perdendo. E o exemplo a gente está chegando nesse ano. A gente vai ter um carnaval de rua por conta de 3 agremiações aí que insistem em tentar manter essa tradição do carnaval. Só que, ao mesmo tempo, você perdeu os clubes que não realizam mais os bailes e o poder público realizando um carnaval que, na nossa opinião, ele não forma pessoas que vão valorizar e tentar fazer um carnaval realmente ter significado. Esse carnaval que vai acontecer esse ano, que já vem acontecendo já, não é de hoje. Ele vem acontecendo de uma forma que não forma pessoas que vão se engajar, por exemplo, no Sambacém para tentar fazer com que isso dê continuidade. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Não tem o ritmo, não tem mais o ritmo, né? Então, agora, a gente renova, mas é pouca renovação. Uhum. Hoje era para vir a Paulinha, filho do Edson aqui, ela não pôde vir. Ela entrou bem depois de mim, então ela seria aí uma dessas 4ª ou 5ª gerações. O marido dela, o Tiago, Pessoa. E a filhinha dela, a Lu, está tocando com a gente já. Começou, acho que uns 2 anos que a Lu toca com a gente. E esse ano ela vai tocar. Então, dá prosseguimento? Dá. Mas não existe o contexto mais que dá um significado maior para a coisa, sabe? Então, assim, se não houver uma volta em se fazer carnaval, a partir da iniciativa pública, em que se valorize o que é carnaval mesmo, você não vai estar incentivando e nem formando pessoas para que construam esse carnaval no futuro. Agora, vocês concordam que isso aí talvez não é um problema só de Olímpia? Não aqui é só nós temos um amor, né? Mas você está vendo o que está acontecendo em grandes cidades, não só em grandes cidades, essa explosão de blocos de rua. Hoje o carnaval em São Paulo tem 400, 500, 600 blocos de rua, não sei quantos milhões de pessoas participando. Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Hoje o carnaval de bloco tem muito mais participação do que de carnaval de escola de samba. Muito maior. E também a diminuição dos bares de clube. E você pega cidades históricas de Minas, é carnaval de rua. Uhum. No estado de São Paulo, eu cito uma que é o que eu mais ouço falar, São Luís do Paraitinga. É ali no litoral. Vale do...
carnaval de rua. Então, dá para incentivar, talvez mudando um pouco o formato, saindo um pouco do clube, talvez. Mas uma coisa não exclui a outra. Poderia continuar havendo bailes de clubes, poderia haver shows, não estou colocando, só que a gente está falando de carnaval de rua. Uhum. Você não incentiva, você não forma pessoas pro carnaval de rua se você só faz shows, mesmo que sejam de carnavais. E o que não é o caso de Olímpia. Uhum. Por exemplo, Guaraci é só carnaval. Severina, só carnaval. Por exemplo, houve sexta-feira agora uma apresentação maravilhosa de carnaval no coreto da cidade. É um grupo que vem de São Paulo, o líder chama Maurício Pereira, um cara que tem uma história na música popular brasileira aí muito grande, acompanhado de grandes músicos que fizeram um show de carnaval tradicional na praça. Uhum. Quer dizer, isso você mostra o que é carnaval. Agora, além disso, além de mostrar o que é carnaval, você tem que fazer com que as pessoas façam o carnaval na cidade também. Respirem esse clima aí, né? Uhum. Porque tudo, acredito, vem na base, né? A escola vai formar ou o carnavalesco, ou o cara que curte folclore, o folclore na sua essência, né? Valorizando a cultura, não só a festa, o evento, né? O evento. Então, fica o recado aí pro pessoal que representa a gente, né? De todas as classes aí, seja vereador, prefeito, os que vêm pela frente, pensar nisso. Não pode deixar morrer a essência, né? Do carnaval, Perfeito. senão deixa de ser carnaval, né? Justamente. E é muito interessante também que certas pessoas, né, que sempre animaram muito a cidade. Então, por exemplo, o centro da cidade, quando tinha o carnaval na praça, e a Triunfal, o Zanola, né, Uhum. que eles eram muito animados nos carnavais. Ele, além de decorar, enfeitava a rua, Isso. colocava música. E isso não só no carnaval. Era o ano inteiro, em qualquer momento. Festa junina, Isso. junho. Você passava lá na frente da loja dele, Era o estava maior- tocando música de festa junina. Ele era o maior arremessador A nossa, da nossa de equipe é serpentina. Tio do Avô. 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 Ele era o maior arremessador de serpentina e lançador de confete. Ele pegava um saco de confete e começava... O Sambacem o chuva de homenageou. confete. O Sambacem homenageou. Paramos lá na frente da loja, entregamos uma placa para ele durante o verdade. carnaval. É verdade. Foi você que entregou, não foi? Fui eu que entreguei. Vocês têm registro, foto disso aí, alguma coisa? Deve ter. eu devo Se ter. tiver, depois a gente vai colocar algumas imagens aí para ilustrar. Tem umas fotos antigas de Que fantasia. a Triunfal teve uma época que era aqui embaixo, perto de onde hoje é a Sicredi, né? Mas teve uma época que também era... Aí ela foi lá para cima, do lado da Bambi, Isso. do seu pai, né? Isso, da família lá. E Seu pai, seu tio. onde acontecia Teve, muita coisa. teve o bloco da Bambi no Carnaval de Olímpia. Verdade. Já Era vi. a Bambi. Tinha Opa. também o bloco que tinha. É antes do Sambacem. Que coisa, O hein? pessoal saía, os amigos que estavam sempre ali também. Tinha essa manifestação aí. Que misturou Não com é os do meu chama tempo. samba. Bloco Eu acho do que palito. o bloco da Bambi teve a ver com o Sambalu, né? Não sei, não lembro. Mas era um pouquinho antes do Sambacem. Antes ainda? É. Bacana. O bloco da Bambi. Falar em tema, você até estava me mostrando uma lista aqui que todo ano vocês têm um tema. Isso. Sim. Desde o começo. Tem Sim. um propósito aí. 2 anos não tiveram. O primeiro ano que saiu como um bloco... Que nem tinha- saiu como o bloco dos universitários. Sei. E teve um ano também que, acho que é 1985, foi um ano também bastante difícil, que o pessoal da época não conseguiu se organizar para o carnaval. E como que é a manifestação desse tema? Vocês fazem eu lembro anos, não sei se foi todos os anos, teve ano que tinha uma música composta, não sei se pelo Vadão. Conta um pouco do que envolve o tema, além do nome, só a fantasia, o que é? Depende do ano, depende da estrutura do momento, a gente consegue desenvolver melhor, né? Nós somos um grupo pequeno, vamos dizer, se você comparar com escolas de samba e tal, nós somos um grupo carnavalesco.
E dependendo do ano, a gente sai de acordo com as possibilidades. Por exemplo, esse ano, sem entrar em detalhes, mas a estrutura oferecida esse ano é muito inferior a 3 anos atrás. Ou seja, há 3 anos atrás a gente tinha uma estrutura de contexto de desfile, não só do Sambacem, bem melhor que agora. Então, assim, impossível você viabilizar uma música, porque não é só compor a música, né? E também teve a perda do Vadão, que é o nosso cantor. Na parte musical era muito importante, acredito. Então, assim, na maioria dos anos, como que a gente desenvolve? Sim, através principalmente da fantasia da bateria. Ela sempre se relaciona com o tema. Quando existe alguma música, a gente sempre faz um estandarte, onde vai a ideia, também tenta passar a ideia desse tema. E, eventualmente, ou em vários anos, a gente viabiliza também situações de frente, né? Pessoas que saem em blocos na frente da bateria, também com fantasias que se remetem. E chega a ter carro alegórico? Sim, então, quando é possível. Já também, tivemos. A gente sempre preferiu as pessoas no chão. Sim. Por conta disso, a gente tem mais essa visão de carnaval de rua mesmo. Mas em vários anos a gente também, quando as pessoas quiseram montar um carro alegórico, montaram, saíram e tal. Eu lembro um ano bem bacana, que inesquecível para mim, que tinha uma carreta, né? E nessa carreta uma estrutura enorme de som, microfone, instrumento, tinha várias pessoas tocando. E você ouvia bem mesmo o samba enredo, foi bem bacana. Eu não lembro que ano, sei lá, uns 6, 8 anos atrás. Nos últimos 15 carnavais, todos os anos teve música. Música cantando Sim, mesmo, o samba enredo. Com amplificação e tal. É. Eu falo música porque já teve ano que a gente saiu tocando marchinha, por exemplo. Não com samba. Eu apresentei junto com o Carlos Giaconello, né? Um abraço pro Carlão. O carnaval de 2019 e 2020. Aí eu ainda lembro. Não, 2020 não. Esses dois. 2020 foi o último 2020 carnaval. foi o último carnaval, porque a pandemia veio em março. Em março de 2020. Desculpa aí, é verdade, tem razão. Então, 2019 e 2020 a gente teve música. Eu lembro, até foi uma pessoa lá no palco, né? Cantou lá de cima também. Sim, porque o desfile terminava onde haveria os shows depois. Exato. Aí subiu o Vadão, foi o Vadão que cantou, o Vadão e a Sheila. Isso. Eles subiram para cantar lá no palco. E a gente ficou embaixo tocando. Exato. E qual que é o tema para esse ano? Eu citei. O tema você falou... principalmente uma homenagem ao Vadão e ao Pedroso, que faleceram. Desculpa, você falou os Bambas. Os dois participaram do Carnaval de 2020, tanto o Pedroso como o Vadão. Isso. É verdade, tem razão. Foi citado aí. E, bom, eu sei que até vocês hoje vieram aqui para gravar, tem o ensaio, o pessoal está esperando eles, a gente não vai poder se estender muito, né? Eu já estou... aposentado. Não, ele tá afastado, Ele ficou no conselho. Não aposentou, não. Está afastado. Conselho administrativo. Eu sou do... Como é que chama? Conselheiro. Velha guarda. Velha guarda. Mas é interessante. Guerra do biquíni de bolinha, né? Interessante. Mas assim, ele tá ligado e não tem como. Os dois irmãos dele estão lá tocando todo dia com a gente, o Márcio e o Milton. Aliás, se a gente fosse... uma coisa que a gente, muitas vezes, quando faz esse tipo de resgate histórico, a gente comete alguns esquecimentos. Muitas pessoas a gente deveria citar aqui. É uma pena, né? Por conta injusto, né? De todos esses quase 50 anos. Muitas pessoas que participaram nesses anos mais difíceis e tal, foram muito importantes. E a gente teria que falar, assim, sei lá, se são quase 50 anos, a gente deveria citar aqui pelo menos eu diria umas 100 pessoas a gente deveria citar, assim, como fundamentais, assim, para a manutenção do Sambacem. Fica aqui o agradecimento, né? Para todos, né? Para todos, por ter mantido, né, o Sambacem por tantos anos, né? Sim. Legal, muito bom. E então, eu gostaria, assim, se não tiver nenhuma história assim, igual vocês já contaram várias, que a gente pudesse ainda contar, finalizar. E em seguida, vocês, cada um... Alguma lembrança engraçada. Eu tenho uma. Então alguma coisa que ficou na memória, né? Pode contar.
Você perguntou de todo ano ter o tema, né? Nesse ano é 85. Não, 95. Como eu te disse, o pessoal resolveu que não ia sair o Samba 100. Aí, pontos de encontro. Havia o Bar do Tião. O Bar do Tião foi um dos lugares que a gente mais ensaiou em Olímpia. Verdade. Como que a gente não falou e não lembrou disso aqui, né? O Tião foi uma pessoa que sempre teve assim com o Samba 100. Depois outras pessoas também foram importantes, de bares também. Era ali, na Aurora Forte Neves, um quarteirão antes de chegar na rodoviária, na esquina, né? Pro lado da Câmara, assim, Câmara Municipal. O bar dele ficava ali na esquina. E aí... Canevarolo? Não, em frente a um dos postos do Hiroshi. Na avenida ali. Você está falando do Tião ainda. O Bar do Tião. Sim, lembro. Lá em frente do posto 95. Sim. O que aconteceu? O pessoal do Samba 100 foi um ano que não conseguiu se juntar para fazer o carnaval. Aí... só que o Bar do Tião existia. E como a gente tinha o hábito de frequentar o Bar do Tião, a maioria do pessoal do Samba 100 estava lá. E assistimos, porque o desfile em Olímpia tem a tradição de ser domingo e terça. E no domingo, estava todo mundo do Samba 100 lá no Bar do Tião, assistindo aos desfiles que estava vendo de carnaval. Sim. E eu e o irmão dele, o Miltinho, juntos. A gente sempre junto. E aquele povo todo do Samba 100 ali. Aí, vendo aquilo ali... Não teve jeito, veio um comichão, né? E aí, putz, não estamos fazendo parte do carnaval esse ano. Assim, olhamos para o outro e falamos assim, vamos fazer alguma coisa. Não deu outra. Isso era no domingo. Conversamos com as pessoas que estavam ali. O Miguel saiu nesse ano, ele fazia uns anos que ele não saía, ele saiu. Os instrumentos estavam na Plan Rural, existia a Plan Rural lá na Mara Vieira Marcondes. Os instrumentos ficavam lá por causa do que o Flávio Pavese, que era nosso apitador na época, ele arrumou para a gente guardar os instrumentos lá. Bom, só que era carnaval, a Plan Rural fechada. Aí conversamos com o Flávio, ele conversou com o Arthur, que era o Passoni, que era o proprietário, e aí, Arthur, quem tem a chave é o Ninha. O Ninha que tem o bar na Santa Ifigênia. Vai ser bar para todo mundo agora. Aí fomos atrás do Ninha. O Ninha morava na Santa Ifigênia, onde hoje ele tem o bar, não no mesmo lugar, né? Aí eu falei, vamos, meu time, vamos atrás do Ninha. Fomos com a perua do seu Miguel Ramos, pai do Miguel. Fomos atrás do Ninha. Foi constrangedor e muito engraçado. Ele morava numa casa que não havia calçada, era de terra, e tinha duas árvores, ou era uma árvore, mas ele estava deitado numa rede, olha só, deitado numa rede tomando vinho. Vinho branco, durante o dia, na segunda-feira de carnaval. Quando nós chegamos, o Miltinho falou assim, não, esquece. Falou, o que foi? Aí nós falamos para ele imediatamente, falou assim, nós vamos lá agora, cara, nós vamos lá agora. Ele pegou, levantou, nós fomos lá na Plan Rural, e aí o Samba 100 saiu na segunda noite, que não improviso total, última hora. Na segunda noite. Era Samba Sem Improviso, passou a ser. Esse foi realmente aquele sem compromisso mesmo. Saímos na segunda-feira, só a gente, que não era dia de desfile, e na terça-feira nós saímos junto com as outras escolas de samba de Olímpia. Que legal, cara, que história, hein? E o Ninha salvou o ano que ia... O Ninha foi o salvador. Ia pular o carnaval. Ia pular na rede, né? Acabou pulando na avenida. Um abraço pro Ninha e pra perua do pai do Miguel, que salvou. Miguel Ramos. Casa Ramos. Essa perua tem história também. Ajudava na lanchonete. Foi o transporte do Samba 100 por muitos anos. É verdade. Muito bem, muito bom. A perua era 1962. A perua. Olha, 62. É Era mais 62. velha que o Samba 100. Sim. E ela ficou aí até os anos 90, depois que ela acabou. Ela aposentou antes de você. E o Samba 100 continua. E continua, você viu? Continua. Isso aí, parabéns por manter essa tradição viva. Vocês que estão desde o princípio aí, né? O nosso reconhecimento, porque faz parte da nossa história. E esse espírito aí que é importante transmitir para os mais jovens, tentar levar isso adiante. Parabéns. E quem realmente carrega o piano em todos os sentidos, e inclusive da história que
recolhe todos os casos e guarda. Eu não sei se ele já escreveu, se não escreveu, precisa escrever. E é o Mozani. O Mozani, ele é o carregador do piano. Cara que vai ele lá toca também, mas ele carrega. Parabéns, Mozani. Não, mas é verdade. Eu tenho uma participação importante, sim, mas não tem como. É que eu tenho essa preocupação histórica, assim, eu vou te fornecer as fotos, eu que tenho as fotos e tal. Mas, assim, o Sambacém não existiria eu iria resgatar o quê, né? Eu iria manter o quê se não houvessem outras pessoas que, sim, foram muito importantes. O Flavinho Pavese, o Miltinho, tem um monte de gente, a Sabrina, que hoje mora nos Estados Unidos, a Sandra, que está hoje, o Calato, a Regina, que estão hoje aí também junto com a gente. Então, assim... Muitos pais que sim, ofereciam a casa sempre os pais o pessoal participavam. Fazer maquiagem antes do desfile. Que dá essa abertura para poder acontecer, né? Isso, todo mundo participava junto. Sempre foi muito bacana. Né? Legal. Sim. Parabéns. Dona Neuza Serrano. Bem, e nós não podemos esquecer dos apitadores, né, do Sambacém, que começou com o Fernandinho Storto, depois o Pedroso, depois o Flávio Pavese, aí veio o Decinho Pereira e o Ricardo Maluf, e agora nós temos o Rianzinho iniciando essa carreira aí de maestro da nossa bateria. Eu ia falar que hoje foi um podcast sem compromisso, né? Que não combinou nada. E saiu tudo. E saiu coisa que a gente nem imaginava, nem sonhava, né? Legal. Você vê que dá certo, né? Até essa cultura dá certo. Muito bom. Muito obrigado. É que os participantes, assim, eles são bem, assim... Como é que eu diria? Descolados. Engajados. Vocês continuam universitários, né? Mais ou menos. Vamos pedir pro pessoal que acompanha e também que depois vai ter o pessoal aí do Sambacém, que, né? Manda no grupo aquele link pro pessoal curtir, se inscrever. Exatamente. Até porque, pra crescer e divulgar o canal. Exato, porque na época deles não tinha esse negócio que a gente tem hoje. Rede social, grupo da família, né? Tinder, né? E é na praça, né? Então, já que você tem toda essa tecnologia, aproveita para compartilhar, para chegar para mais Eu vou mandar mais pra todos pessoas, os meus né? grupos. Isso mesmo. Vou mandar. Agradeço. Né? Para mandar para a galera compartilhar, para chegar histórias como do Samba Sem Compromisso, para, né, a gente aprender e se motivar também, né? Verdade. Sem preguiça, hein? Que seja inspirador para quem está assistindo parabéns aí. Para vocês também, que é uma coisa muito agradável, né? O que vocês estão fazendo. Muito interessante. Obrigado. Legal, obrigado. Dá um recado, então. Vamos tentar contagiar o pessoal com o carnaval e também com a cultura, que é a essência do Sambacém. Manda um recado, vocês ficam à vontade, use o microfone aí, para a gente se despedindo nesse episódio que foi incrível. Garanto que saiu história que nem os integrantes lá do Sambacém têm conhecimento. Foi muito bacana, viu? Fiquei orgulhoso de ter feito esse episódio aqui. Fique à vontade. Não, a gente que agradece, né? Como o Miguel disse, acho que isso que vocês estão fazendo é valorizando as coisas aqui de Olímpia, né? E resgatando algo que talvez as pessoas nem saibam que a cidade tem ou já teve. Bom, em relação ao Sambacém, a gente esteve e está sempre aberto. A gente quer que pessoas jovens entrem para o Sambacém, façam o carnaval do Sambacém da forma que, sei lá, os jovens assim, da cidade tiverem interesse em fazer, a gente vai estar junto. Então a gente quer assim, a gente quer manter, a gente quer que esse grupo de carnaval nunca deixe de sair no Carnaval de Olímpia, mas seria bom se realmente renovasse em termos de ideias, em termos de propostas e de pessoas mesmo. A gente tem tentado a todo ano trazer essas novas pessoas e fica aí o convite para que nesse carnaval e nos próximos carnavais, quem quiser participar do Sambacém, quem quiser levar o carnaval da cidade, o carnaval de rua da cidade, para uma situação, de novo, de coisa empolgante, participativa, né, que valoriza assim, a cultura do carnaval brasileiro, da música popular brasileira, né, que essa é uma preocupação que a gente sempre teve, é de fazer um carnaval com qualidade musical, sabe? Valorizar a manifestação verdadeira do carnaval brasileiro. E tem o grupo tem o grupo não, é um grupo no Facebook, né, que vocês divulgam lá? Tem a Depois página. nós vamos, Magali, coloca o endereço aí para o pessoal que quiser conferir, tem fotos lá, Sim, informações, tem toda a história. Ela está
É de frente para trás ou de trás para frente? A gente Como é que está caminhando para o início do Sambacem. A gente saiu de 2020, que foi o último carnaval, e nós estamos hoje em 1986. Ah, vocês estão voltando. Sim, a gente Publicando as coisas Recolhendo, de hoje para trás. recolhendo Tentando fotos, recolhendo histórias. tentando tal. chegar em 1976. Nós vamos colocar o link, o pessoal confere e Isso aí. entra lá para curtir. Miguel, Olha, eu tenho mais que agradecer e eu já tenho um pouco de idade para sair sambando e tal, mas eu sempre que eu posso, eu participo, eu aplaudo, né? E acho que é muito importante essa história, a história é muito importante, a gente saber de onde a gente veio e para onde que a gente vai. E o que vocês estão fazendo, eu acho que é muito interessante nesse sentido. A história é muito importante. A história em tudo, né? Em tudo. Se você vai fazer, por exemplo, eu como arquiteto, se você vai fazer uma praça, você tem que saber a história do urbanismo, como que surgiram as praças, para que serve, etc, etc. Então, a história é sempre um lado importante da vida, né? Sim. para você olhar para o presente e ver o que você quer para o futuro, né? Ela Isso. baliza, né? Isso Ela aí. baliza o que você tem que projetar. Então, o que vocês estão fazendo também eu valorizo muito. Obrigado. E eu que agradeço por vocês. Beleza, obrigado viu? Muito prazer de ter falado aqui com vocês. Como eu disse no começo, uma pena não caber mais gente aqui, porque iria surgir muito mais histórias, né? Cada um vai adicionando um pouquinho. Quem sabe a gente faz um outro episódio. Pode falar, fala aí. O pai do O do Zanola. o pai dele, Vô. quantas reportagens fez lá? Joãozinho. O Joãozinho, o pai. Joãozinho, pai. Isso. Quantas reportagens ele fez dentro dos ensaios do Sambacem? É, Isso aqui, assim, esse papo assim, ele fazia com a gente lá dentro. Mas é claro, mais específico em relação ao carnaval que estava acontecendo. Mas todos os anos o Joãozinho estava lá nos ensaios, não só do Sambacem, uhum. Cobrindo o mas carnaval. cobrindo o carnaval e cobrindo o Sambacem. Legal, muito bom. Muito bacana. Tá bom, gente? Obrigado. É isso aí. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Peço que o pessoal entre lá, curta, inscreva-se, divulgue aí para os amigos. Exato. Isso é cultura olimpiense. Além das águas. Mais Isso um aí. episódio aí bacana para vocês curtirem, tá E joia? como diz a música, muito conhecida no Brasil, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Isso Um abraço. aí, um abraço. Tchau, tchau.